escondi. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida assim consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és o Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tu abre em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz seja com os irmãos. Meu muito bom dia a você que se encontra aqui, a você que se encontra em casa assistindo o retorno da nossa escola bíblica dominical. E retornamos com um tema muito sensível, com um título que aquece o nosso coração: Amor, o dom supremo. É sobre o amor que nós iremos meditar nesta manhã. E o roteiro da nossa aula é uma introdução, onde eu darei um panorama geral acerca do que vem a ser o amor, seguido da doutrina, com duas etapas. A primeira com o conceito etimológico do que seja amor, um segundo momento dentro da doutrina com o conceito bíblico de amor, e por fim faremos um estudo de caso acerca de Paulo e o amor na igreja de Corinto. Tudo isso para abarcar o nosso tema, o amor, o dom supremo, cujo objetivo é dotar minimamente os nossos irmãos de conhecimentos sobre o tema amor na Sagrada Escritura. E para tanto eu já peço que os irmãos abram a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. A partir do verso 1, nós lemos: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aqui lemos a palavra de Deus, oremos agora. Deus eterno, Pai todo-poderoso, Senhor, aqui estamos reunidos no retorno da nossa escola bíblica dominical. Senhor, seja com cada um e uma que aqui se encontra presente, abrindo o coração, iluminando a mente. É o que nós te pedimos e lhe agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, eu peço que você permaneça com esse texto aberto enquanto nós fazemos a nossa aula até um momento apropriado para o devido retorno. E eu queria dar início dizendo que existe uma radicalidade tão profunda nessa passagem que acabamos de ler, que mesmo hoje a experiência nela permanece oculta à maioria das pessoas. Pois a novidade desse amor que Paulo nos ensina aqui, muito mais do que um novo conceito em relação a toda forma de afeição conhecida até o momento,
Muito mais do que um novo conceito em relação a toda forma de afeição conhecida no mundo grego até então. É uma forma impossível de ser vivida, de vida, senão como expressão de Deus. A maneira como Paulo descreve o amor é um modo de ser inalcançável, senão como comunicação de Deus a nós. Não basta, portanto, ao ser humano querer amar a partir de uma firme decisão, porque esse amor que Paulo apresenta não lhe é próprio. Não basta agir no sentido da caridade voluntária e assistencialista. Amar assim não é um exercício de justiça social, muito menos de autojustiça. Não é exercício autoterapêutico. Não é afeto, muito menos sentimento. O amor que Paulo nos apresenta aqui no trecho que acabamos de ler é aquele amor em que precisamos ser atraídos pelo Deus que nos ama, para, amando-lhe sobre todas as coisas, possamos daí amar o nosso próximo, seja ele quem for. Nós, seres humanos, portanto, somos incapazes de amar o amor que Paulo prega aqui, senão através do Espírito Santo de Deus. Portanto, e guardem isso no coração, não existem formas de amor ou manifestações diversas do amor, mas apenas o amor de Deus que, dirigido ao coração do homem, permite que ele ame de diferentes maneiras. Tal qual um prisma que dispersa a luz que vem do alto, Deus é luz sobre a luz que de nós sai. Não existe, então, amor fora da palavra de Deus, não existe amor a não ser como dom de Deus. Assim, o nosso coração não ama, nem amará ninguém a não ser que Deus, ao nos amar primeiro, nos use para amar a sua criação. E aqui eu trago uma ilustração de Deus como emitindo luz num prisma que dispersa essa luz em distintas formas de amor, desde o amor ao próximo, passando pelo amor a Deus, o amor a si mesmo, o amor filial e fraterno entre pais e filhos, e entre amigos, o amor conjugal, o amor na forma de afeto, carinho, gentileza, cortesia. Portanto, é o amor de Deus por nós, como diz Paulo, que nos constrange a amar. Ou como vai dizer o profeta Oséias, é o amor de Deus que nos atrai com laços de amor. Continuando ainda, essa compreensão bíblica de amor, ela é tão chocante quando ela é dita pela primeira vez, é tão chocante para a audiência de Paulo quando ele a expressa naquela carta, como ainda é para boa parte do nosso mundo ainda hoje. Pois o amor que o mundo conhece é o amor pelo que nos falta, como irá dizer Platão. O amor que o mundo conhece é a busca pelo que nos completa, pelo que nos dá segurança e autonomia, pelo que nos eleva e fortalece. É o desejo intenso por pessoas e coisas que nos trarão alegria e prazer. É um amor cujas três faces são o desejo sexual, eros, a amizade, filia, e a sabedoria, filosofia. E é exatamente por essa enfermidade no amor, essa doença no amor, que os coríntios estavam afundados em imoralidade sexual, erotismo, em inimizade, divisão entre grupos e soberba por conhecimento. Eles amavam, mas amavam como o mundo ama, ou seja, distorcidamente, pois eles amavam como os pagãos amavam. E para fazer luz ao que está escrito em 1 João 2,16, nós temos a caracterização do mundo naquela época, como ainda hoje, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Amados, o amor pagão, o amor do mundo é aquele que busca aquilo que lhe aumentará a potência para agir. É o amor que a mulher ou o homem mais atraente gerará naquele que deseja. É o amor que os amigos mais promissores a lhe ajudar e a política que mais o beneficiará irá dar àquele que ama, conforme o mundo ama.
Esse amor é o amor vigente no mundo, mesmo sob a capa do romantismo, do sentimentalismo e da caridade iludida. E agora notem, o amor de quem pode vir a matar o próprio filho à custa do seu interesse pessoal mais tacanho, como nós temos observado nos noticiários nas últimas semanas. É o amor de quem destrói a própria vida, se pode ser estupidamente alegre por algumas horas. Dessa forma, esse amor pagão nada mais é do que concupiscência dissimulada. Agostinho chamará isso de cobiça, pois é o amor que se inclina às suas paixões, que são apenas expressões diretas do seu amor. Assim, o avarento, o dinheirista, o ganancioso sempre buscará estar próximo do cofre ou de pessoas ricas. O adúltero sempre buscará pelo seu amor meios e formas de adulterar. O difamador sempre buscará novidades para distorcê-las. O briguento atrás de contenda, o polemista de polêmica. O luxurioso estará sempre dirigido pelo objeto do seu amor, a luxúria. O homicida sempre atrás de sangue. O ladrão, formas e meios de roubar e furtar 24 horas por dia. E a conclusão que a gente pode extrair desse panorama geral da nossa introdução é que todos nós estamos inclinados ao nosso amor. Seja o amor que vem de Deus e que se espraia, ou no amor próprio, que nada mais é do que cobiça. Nosso amor, portanto, é o que nos define. Nós somos aquilo que nós amamos. E não adianta conhecer ou praticar qualquer dom sem que a nossa vida, sem que a sua vida seja num todo, de forma integral, amor ao próximo e amor a si mesmo. Para ilustrar isso que eu estou dizendo, quero chamar os irmãos à leitura do que se encontra em Filipenses 1, a partir do verso 9, que está aí na tela para você ler. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Fazendo aqui uma microexegese do texto que nós acabamos de ler, uma microinterpretação desse texto que nós acabamos de ler, nós temos duas alternativas aqui de leitura possíveis. A primeira delas é que informa que Paulo ora para que os filipenses adquiram conhecimento de forma amorosa e correta, que possibilita provar as coisas excelentes, ou seja, numa primeira leitura, se conhece para amar e viver. Mas ainda existe uma segunda leitura dessa oração que Paulo faz aos filipenses. Paulo ora para que o amor dos filipenses aumente a tal ponto que o amor seja condição para conhecer, perceber e aprovar as coisas excelentes, ou seja, ama-se para conhecer e viver. E perguntando à amada igreja do Senhor, não resta outra alternativa senão ler esse texto que acabamos de ler na chave da letra B, ou seja, ama-se primeiro para conhecer e viver. Paulo pede que o amor dos filipenses aumente a tal ponto que permita conhecer amando, profetizar amando, falar em línguas amando, ensinar amando, trabalhar amando. Ou seja, o amor é a fonte de todas as outras virtudes, é a raiz das árvores das quais brotam os nossos dons. Esse é o amor que vem do alto. Resumindo tudo aquilo que nós dizemos até aqui, nós precisamos observar, tendo esses conceitos em mente, não apenas o que as pessoas dizem, mas suas ações e seu coração. A razão pela qual somente o amor distingue uma pessoa de outra é que uma pessoa é o que ama. Toda virtude, todo dom é uma forma de amor. A fortaleza é o amor capaz de muito suportar em nome do amado. A justiça é o amor que não deseja guardar para si as coisas boas da vida, mas sabe como partilhá-las de maneira equitativa. A prudência é o amor que sabe como discernir o que beneficiará o amor e o que o prejudicará. Mesmo as simples virtudes da vida cotidiana podem ser consideradas formas de amor. Alegria, boa vontade, gentileza.
O amor está no coração da vida cristã e, por conseguinte, não pode ser igualado a sinais exteriores. As pessoas podem até receber o batismo ou comungar na Santa Ceia do Senhor, mas só podem ser chamadas de cristãs se agirem verdadeiramente em amor. E agora guardem isso. Nem todo homem usado por Deus é um homem de Deus. Agora, com todos esses conceitos em mente, nós podemos agora dividir, desdobrar todo esse pensamento na forma como o mundo antigo entendia o amor por meio das palavras que eles davam ao amor. E para tanto, já chamo os irmãos à compreensão de 4 termos fundamentais no mundo antigo que representavam o amor. O primeiro deles, a palavra eros, que implica o desejo físico e sexual. A segunda forma de amar, representada etimologicamente no mundo grego, no mundo antigo, greco-romano, é storge, o amor familiar. Nós temos ainda a filia, a amizade, o amor entre irmãos, entre amigos, e o amor ágape, incondicional. E destrinchando um pouco mais ainda essas formas de amar, nós temos aí o primeiro Deus do amor, que implica ao mundo greco-romano toda uma forma, um hábito de amar, que se dá através do erotismo. Eros é o Deus do amor, também conhecido como Deus do caos. Eros, Deus de amor na cultura grega, Cupido, o Deus de amor na cultura romana. Ambos são os mesmos deuses. A primeira palavra grega eros aparece com frequência na literatura grega secular. Eros é o amor totalmente humano, carnal, voltado para o sexo. Daí veio a palavra erótico. Esse tipo de amor pode até incluir algum sentimento, mas sempre com interesse próprio, com expectativa de satisfação pessoal. Eros é basicamente atração física, é desejo sexual. O eros apresenta-se como amor pelo outro, mas é amor por si próprio. Exemplo, eu amo você porque você me dá prazer, porque você me traz felicidade. É o amor entre os sexos. Sempre há um predominante físico e sempre envolve amor sexual. Cabe lembrar que a palavra eros não aparece nenhuma vez na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, porque eros remete à ideia de concupiscência, de desejo ardente. Uma segunda forma ainda de representar o amor em termos etimológicos é a filia. Em textos antigos, a filia denota um tipo de amor humano. É a alegria de amar global, usado como amor entre a família, entre amigos, um desejo ou a apreciação de uma atividade, bem como entre amantes. É uma resposta humana a algo que é bom e delicioso, também conhecida como amor fraternal. Relaciona com a alma mais do que com o corpo. Lida com a personalidade humana, o intelecto, as emoções e a vontade. Envolve compartilhamento mútuo. Em português, a palavra mais próxima é amizade. A forma nominal é usada apenas uma vez no Novo Testamento, mas o verbo amar, no sentido de gostar, e o adjetivo amável são usados muitas vezes. Este é o grau de afeição que Pedro disse ter por Jesus quando este lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Com a palavra filia. E o pescador respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. No original grego o sentido é: Senhor, tu sabes que gosto de ti, que sou teu amigo. Um outro conceito, ainda passando rapidamente por esses termos, é o conceito de storge, que representa o afeto natural como que é sentido por pais para filhos. A palavra no grego secular é a palavra de amor no lar, amor dos pais para com seus filhos, do amor entre irmãos e irmãs, entre parentes. Este amor envolve reciprocidade, é um amor objetivo, pois unem almas, vidas, corações e corpos. Exige-se aí disciplina e lealdade. Também é referido no mundo grego muitas vezes ao amor das pessoas aos seus animais domésticos. É o amor mais relacionado à família, conforme Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros mais do que a vocês. É o amor que pode desaparecer. É o amor mencionado em Romanos 13:1. Insensatos, pérfidos, sem storge, afeição natural, sem misericórdia. Ainda em Timóteo nós temos
uma outra aplicação desta palavra, sem afeto natural. Por fim, a última palavra que refere a amor também no mundo antigo é a palavra ágape. No Novo Testamento é caridade, é amor altruísta e incondicional, é amor paternal e a maneira que Deus ama a humanidade, visto na criação do mundo, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, na regeneração de criatura para filho. Por isso, é visto pelos cristãos como o tipo de amor que os homens têm de aspirar um ao outro. Amados, as conclusões da parte conceitual etimológica podem referir a alguma complexidade, mas eu chamo a leitura que, basicamente, e de forma muito simples, existem dois amores. O amor terreno, carnal, que se liga a Eros, que é uma divindade pagã. Este é o amor da carne, independente se com boas ou más intenções. A outra forma de amar é divina, aquela em que o ser humano ama verdadeiramente. Nesta, o amor de Deus desce até nós e se diversifica em caridade, amizade, amor fraternal e amor conjugal. Quem não está em Cristo exerce, entre aspas, amor prioritariamente como concupiscência, como desejo carnal intenso e cupidez, nas suas formas de ambição, ganância, cobiça material, conveniência e acomodação por hábito, em longas relações entre pessoas que não servem ou amam a Deus. Por isso, quem está em Cristo só se une a quem não está, se for para levá-la ao objeto do seu amor, Cristo Jesus, ou servi-lo, episodicamente, caritativamente. Caso contrário, de forma alguma pode haver comunhão entre essas duas formas antagônicas de amor, seja na forma da amizade duradoura, dos namoros, dos casamentos e das sociedades. Amados, nós iremos fazer agora a transição para o conceito bíblico de amor, deixando agora em suspenso tudo aquilo que nós aprendemos até aqui. E essa transição passa pelo que está escrito em Mateus capítulo 22, a partir do verso 36, onde nós lemos: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. João 13:34 também nos insta assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em suma, a Bíblia nos ensina aqui que o amor é o cumprimento da lei. Se o amor de Deus expressa a primeira tábua de mandamentos do Antigo Testamento, onde nós lemos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do dia do sábado para santificar. Todas essas determinações mandamentais estão encerradas no amor a Deus. E no amor ao próximo como a si mesmo, nós temos o cumprimento da segunda tábua dos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Portanto, o amor de Deus encerra todo o cumprimento legal da primeira tábua a Deus, dos primeiros 4 mandamentos da Bíblia. E o amor ao próximo, como a si mesmo, encerra o cumprimento de toda a segunda tábua da lei, com os 6 mandamentos restantes. Conhecendo agora tudo que nós entendemos por amor até aqui, nós podemos finalmente entrar no conceito bíblico de amor no que se refere aos seus desdobramentos: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. E, para tanto, inicialmente a gente precisa entender que o amor decorre da situação do ser humano enquanto criatura.
nossa insuficiência, nossa precariedade ontológica, faz-nos buscar a fonte do nosso ser, exprimindo mais nossa dependência do que nossa autossuficiência. É por isso que o verdadeiro amor a si consiste em amar a Deus. Atente para o seguinte pensamento de Agostinho de Hipona: amamo-nos a nós mesmos quando amamos a Deus. A palavra ensina que nosso bem-estar encontra-se em Deus e, consequentemente, amar a Deus é o melhor serviço que podemos prestar a nós mesmos. Saber-se como amar-se a si mesmo é amar a Deus. Mas, como diz o Salmo 11:5, quem ama a iniquidade odeia a própria vida. C.S. Lewis vai dizer que a saúde espiritual do indivíduo é proporcional, é exatamente proporcional ao nosso amor a Deus. Calvino ainda vai explorar esse raciocínio de que o amor a Deus é uma forma profunda de amor a si mesmo e é o verdadeiro conhecimento de si, quando ele diz logo no primeiro capítulo das Institutas que o conhecimento de Deus é uma forma de autoconhecimento. Portanto, quando Deus nos dá a dádiva de amá-lo, no fundo, o que Ele nos empresta é a graça de ser amado e possibilitar que nós amemos de forma real. Continuando aí no conceito bíblico acerca do mandamento do amor, a gente pode fazer uma síntese do que foi dito, dizendo que o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é uma graça tão elevada a nós, pois em sendo amados primeiro, escolhidos desde antes da fundação dos tempos, podemos amar a Deus, que é fonte de vida e de tudo do que é belo, do que é bom e do que é verdadeiro. Dessa maneira, cuidamos do nosso próprio bem-estar nesta vida e no porvir ao amá-lo. Em outras palavras, nosso dever de amar a Deus é a maior forma de autocuidado. Vale dizer ainda que aquele que está cheio do amor de Deus irá comunicar esse amor. Vale dizer também que se realmente temos o amor de Deus, somos independentes de qualquer manifestação de amor terrena, pois somos amados pela fonte do amor. E o que sustenta o conceito bíblico de amor ao próximo, desenvolvendo já a primeira forma mandamental de amor? 3 motivos sustentam o amor ao próximo. O primeiro deles é que Deus manda-nos agir assim, independente do nosso sentimento pela pessoa, do nosso bem-querer ou mal-querer, do nosso gosto, da nossa inclinação. Deus manda-nos agir assim. O segundo motivo que sustenta o amor ao próximo é que todo ser humano partilha conosco a mesma natureza. Por isso, nós precisamos ter afeição pela humanidade, uma afeição natural. E o terceiro motivo é que Deus está em todo ser humano enquanto imagem e semelhança. E quem é o nosso próximo? Letra A, todos os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Letra B, todos os cristãos de modo geral. Ou letra C, todo ser humano, especialmente aqueles que necessitam da nossa ajuda e misericórdia. Não cabe nem refletir muito sobre essas 3 possibilidades quando a gente lembra que o nosso próximo é todo ser humano, sobretudo aqueles que precisam de nós. E para tal, eu sugiro que os irmãos sempre releiam de forma insistente e meditativa a passagem em que Jesus relata a parábola do bom samaritano. E agora eu quero que os irmãos atentem para a seguinte passagem, que se encontra em 1 João, capítulo 4, a partir do verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Agostinho irá extrair 2 leituras dessa passagem. A primeira delas nos informa de forma bastante assertiva que é impossível amar a Deus sem amar ao nosso próximo. E mais,
que há uma primazia na forma de amar a Deus, pois em nossa vida terrena, o amor ao próximo é a primeira expressão do nosso amor a Deus. Como podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o nosso próximo a quem vemos? Portanto, na ordem prática do mandamento, embora a ordem prioritária, teoricamente, seja amar a Deus, no fazer, no saber viver, na nossa vida cristã, o nosso amor a Deus se reflete na forma como amamos os nossos próximos, sobretudo aqueles que se encontram em dificuldade, esperando a nossa mão ajuda, a nossa mão amiga, melhor dizendo. E agora, meus irmãos, a gente pode passar à segunda parte da nossa aula, que é o estudo de caso em 1 Coríntios 13. Nós entendemos teórico e conceitualmente tudo que nós temos para entender acerca do amor, para compreender melhor essa passagem. E qual era o contexto da igreja em Corinto? O primeiro ponto é lembrar que a igreja estava absurdamente dividida. E ocorria ali uma severa inimizade entre 4 grupos. Grupos de Paulo, Cefas, Apolo e Cristo. Cada um desses grupos representando uma espécie de facção teológica que entendia como se deveria pregar, anunciar e viver o Evangelho. Uma igreja dividida, partida em 4 grupos, grupos que se rivalizavam e competiam entre si. O segundo ponto contextual a essa passagem de Paulo aos Coríntios era a imoralidade sexual que graçava na igreja de Corinto. O caso entre um enteado e a sua madrasta, bem como a participação de membros em culto de fertilidade, em orgias. Tanto o enteado vivia com a sua madrasta maritalmente, como era comum, pelo desprezo entendido a partir da percepção que eles tinham das escrituras pelo corpo, é que eles se permitiam a orgias. Portanto, havia toda uma confusão conceitual acerca do que era viver em Cristo, tanto na concepção da liderança, quanto na concepção do amor propriamente dito. Ou seja, abandonaram o amor de Deus para viver formas de amor ardente, formas eróticas de amor. E o terceiro ponto que a gente deve entender para compreender o contexto da passagem em 1 Coríntios 13 é que havia, como consequência direta de todos esses fatos, um certo predomínio de certos dons estáticos, supostamente elevados, em prejuízo, em detrimento do amor. E é com esse foco que eu quero agora que você retorne ao texto de 1 Coríntios, na passagem dos versos 1 a 3, para ler comigo atentamente e meditarmos agora em caráter aplicativo tudo aquilo que nós entendemos conceitualmente até agora. 1 Coríntios 13, a partir do verso 1 ao verso 3, nós lemos: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha a fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O primeiro ponto que nós devemos entender nessa passagem é o que está sendo tratado aqui, não é cada exercício de dom sem amor, pois essa é a primeira leitura, mais superficial e rasa, a primeira interpretação equivocada, ou seja, não se trata aqui do exercício do dom sem amor, mas Paulo trata aqui da pessoa que realiza esse dom sem amor nas outras partes constitutivas da sua vida. Não se trata do exercício do dom sem amor, mas do exercício solitário desse dom, completamente desligado de uma vida que não ama. É isso que Paulo vai tratar. Não é do exercício, mas da pessoa, propriamente dito. O segundo tópico que a gente deve entender desses três versos é que falar em línguas ou exercer qualquer outro dom, como eles estavam fazendo ali em Corinto, sem preocupação e nenhuma ação para com a edificação da comunidade, é apenas um barulho oco.
Em outras palavras, não adiante que eu pregue aqui maravilhosamente bem, sem que não exista todo um contexto diante do qual eu esteja preocupado e ativamente imbuído para que dê certo também. Desde o sistema de câmeras, passando pelo telão, pelo conforto e preocupação com a biossegurança dos irmãos, passando pela segurança dos pequenos que se encontram no outro prédio. Portanto, o exercício do meu dom não pode estar apartado de nenhuma forma de amor que pense ativamente e procure o bem do meu próximo. É isso que Paulo está a tratar aqui. Não o exercício propriamente das nossas qualidades, mas o exercício de qualidades, de apresentações que se desligam completamente do nosso universo circundante, ou seja, amamos a humanidade, mas odiamos aquele que está do nosso lado. O terceiro ponto que Paulo vai enfatizar aqui, quanto a distribuir os bens, ele está dizendo que tal gesto, por parte de alguém que não vive em amor com seu próximo, não traz absolutamente nenhum benefício ao doador. Não basta que você seja um grande filântropo se você explora o seu semelhante. Este bem não trará nenhum valor espiritual a você. Não existe exercício caritativo, amoroso ou prática de dons sem que eles reflitam na ambiência de modo generalizado o meu amor. Por fim, Paulo enfatiza que os dons devem surgir, brotar de uma vida que se expressa integralmente em amor. E aqui eu repito o exemplo que eu já havia dado: se eu pregar bem, mas não viver em amor, de nada vale. Se eu for um excelente músico aqui, ou qualquer outra coisa na igreja, mas sem amor, de nada valerá. De nada importará que eu traga o melhor estudo à igreja, sem que eu seja também, de forma conjunta e na mesma intensidade, um bom marido, um bom pai, um bom profissional, um bom vizinho, alguém que ame o seu próximo como a si mesmo, refletindo o amor de Deus, não nos momentos exercitantes dos dons, mas em todos os momentos da nossa vida. Não adianta eu sorrir para você aqui e fechar a cara lá fora. O exercício do nosso amor é algo que irradia a toda a nossa vida de forma equitativa, pois a justiça, o modo como tratamos todas as pessoas, é uma maneira de refletir o nosso amor, celebrando assim uma forma de igualdade daquele que nos amou primeiro e que é irradiado de forma equitativa a tudo. Não propriamente é um dom, mas todos os dons que são enraizados no amor. Seguindo para a segunda parte, nos versos 4 a 7, Paulo, depois de descrever a necessidade do amor, ele vai explicar a natureza desse amor. O que é esse amor? E aqui você pode deletar, excluir tudo aquilo que eu falei até agora, para entender o que Paulo descreve como amor. Embora tudo que eu tenha falado antes seja o suporte desse entendimento agora. Vamos à leitura. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo passa agora a descrever o que é o amor. Note que a descrição de Paulo começa com a descrição de Deus. Quando Paulo pensa amor para escrever aos Coríntios, à igreja de Corinto, ele vai pensar em Deus, que por meio de Jesus se revelou inicialmente paciente, longânimo com os nossos pecados e bondoso a nós que merecemos o juízo de Deus. Portanto, se o amor é paciente, se o amor é benigno, ele reflete inicialmente a descrição do próprio Deus, que através de Jesus Cristo se mostrou paciente e benigno. Esse é o primeiro ponto da descrição do amor: agirmos com paciência e bondade com o nosso próximo, pois assim Deus agiu conosco. O próprio caso de Agostinho, que é a base teórica de toda essa aula, diz Mônica, sua mãe, posteriormente canonizada pela Igreja Romana como Santa Mônica, que Agostinho é um filho de muitas lágrimas, de uma mulher que orou pacientemente, de forma amorosa, pelo seu filho, para a sua conversão por mais de 35 anos. E aí nós temos um dos pilares do cristianismo,
Agostinho, o filho da paciência e da bondade de alguém que amou, e amou, como diz a palavra, como Cristo, até o fim. Descrevendo ainda mais agora a partir do segundo lado do verso 4, lado B, o amor não arde em ciúmes. O amor não admite que os irmãos tenham rivalidade ou compitam entre si. O amor não se ufana. Quem ama não se comporta de maneira egocêntrica, autocentrada, exercendo o seu dom de maneira extravagante e prioritária. O amor não se ensoberbece, ou seja, quem ama não é arrogante nem orgulhoso, principalmente a igreja de Corinto, a quem a carta se destina, cujo meio havia uma imensidão de pecado. O amor também não se conduz inconveniente, ou, em outras palavras, de forma literal, o amor também que não é escandaloso ou grosseiro. Quem ama não se comporta de forma vergonhosa. Ele anda em tripla modéstia. A modéstia dos olhos, que vê aquilo que somente edifica, a modéstia material, que não ostenta, e a modéstia do vestuário e da alimentação. Vestes modestas, alimentações frugais. O amor que não se conduz inconveniente, que não é escandaloso nem grosseiro. O amor não procura o próprio interesse. E esse é o ponto principal na abordagem de Paulo aos Coríntios. Qual seja, não se trata de buscar o que é melhor ou ideal, mas em buscar o que é melhor para a igreja do Senhor. Não importa o que é melhor para mim, importa o que é melhor para a igreja, para a comunidade. Nós não pensamos nunca como partes de um corpo, mas como um Cristo total. Portanto, nenhum de nós aqui busca o que é melhor para si, o que é ideal para si, mas o que é ideal para a comunidade do reino de Deus na terra. Todos nós amamos e amamos na medida em que esse amor não reflete o nosso interesse pessoal. Se refletir, tanto melhor, mas amamos mais quando ele não reflete, porque isso prova o nosso amor, porque ele não depende do nosso interesse, mas ele é desinteressado, ele reflete a edificação do meu próximo. Não buscar o próprio interesse, muitas vezes, é sacrificar a razão e benefício da edificação da comunidade, por pouco importando nossos motivos pessoais, pouco importando se você, inclusive, no caso concreto, tenha razão. O amor está acima da razão pessoal. O amor não se exaspera, ou o amor não se ira com facilidade. Quem ama não se permite ser provocado. Quem ama não se deixa levar por insinuações ou contrariedades. O amor não se ressente do mal, ou seja, o amor não guarda ressentimentos. O amor não guarda rancor das ofensas sofridas, mas perdoa, como Cristo nos perdoou. Paulo diz literalmente aqui, o amor não fica pensando a respeito do mal. Como disse Jesus, contudo, Jesus dizia aos pés da cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em suma, meus irmãos, caminhando para o encerramento da nossa brevíssima aula, nesse parágrafo Paulo faz uma descrição do caráter de Jesus, que deve ser o caráter que nós devemos ansiar e buscar ininterruptamente. Paulo substitui, por assim dizer, de uma forma estilística, o nome de Jesus por amor nesse trecho, para explicar aos coríntios a natureza do verdadeiro amor. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus não arde em ciúmes, Jesus não se ensoberbece, Jesus não se ressente do mal. E como aplicação pessoal, eu deixo a cada irmão nesta manhã substituir o próprio nome na palavra amor, para que a gente possa analisar essas sentenças. Gabriel é paciente? Gabriel é benigno? Gabriel não arde em ciúmes? Gabriel não se ensoberbece? Gabriel não se ressente do mal? Esse é o exercício que eu proponho a cada um de nós nessa manhã. Amados, esses foram os livros que eu usei para fazer a aula. Vai estar disponível nos canais da igreja. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor.
Deus eterno, Pai todo-poderoso, Senhor, abençoa cada irmão com esta palavra, Senhor. Que cada um saia daqui radiante dos motivos corretos para amar. Que cada um aqui seja um vetor do seu amor. Que ele possa amar a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a sua vida inteira, Senhor, seja reflexo desse amor que nos ama de forma eterna, Pai. Desse amor que nos amou primeiro, Senhor. Ó Deus, esteja com cada um de nós ao longo dessa semana e por esses dias maus. A despeito do ódio sofrido, darmos amor em contrapartida. Pois o amor suporta tudo, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Mas irmãos, nós voltamos agora com a nossa escola bíblica e assim nós vamos manter, mesmo nesse tempo de pandemia. E como é bom aprendermos mais da palavra de Deus. Hoje à noite, às 18h30, nós teremos o nosso culto de adoração. Então você pode vir tranquilamente, nós teremos classes para as crianças de 5 a 11 anos, tudo conforme nós temos feito até agora, com muita transparência, com muito cuidado, tomando todos os cuidados com a biossegurança, com a certeza que Deus vai nos abençoar, com a certeza que Deus vai estar conosco. Esteja orando pelo nosso pastor, reverendo Marco Sérgio, ele está de férias, tirou aí um mês de férias, descansando, para que Deus renove as forças dele. Está descansando, mas hoje pela manhã ele já estava pregando lá numa igreja onde ele está tirando férias, né? Não para. Então, ore por ele, pela dona Sônia, e vamos continuar servindo ao Senhor. Amém? Feche seus olhos neste momento, em nome de Jesus, e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Eterno Deus e bondoso Pai, te louvamos e agradecemos ao Senhor por esta manhã, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre nós, pela oportunidade que temos de estarmos aqui cultuando ao Senhor com os irmãos e também com aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, através das redes sociais. Obrigado, ó Pai, pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Obrigado porque esse é dia do Senhor, dia que o Senhor fez. Logo mais, às 18h30, estaremos aqui para cultuar o Senhor, Deus, e ouvir a doce voz do Seu Santo Espírito falando ao nosso coração. Sê conosco, nos abençoando em todo o tempo, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o consolo e o conforto do Espírito Santo repouse sobre a vida da igreja, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Ide em paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.